Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele foi escrito no período dos juízes, né? Então, essa história se passa no período dos juízes. Nós já temos falado muito sobre isso, nós falamos sobre muitas mulheres da Bíblia. Então, a gente falou de muitas mulheres deste livro de Juízes. E era um tempo inconstante, um tempo que as pessoas, né, como o livro mesmo fala, que as pessoas faziam o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, elas não tinham alguém que as governasse, né? Quando Deus levantava um juiz, havia paz sobre a terra, havia prosperidade, havia abundância, fartura, e as pessoas ficavam bem. Mas quando esse juiz morria, enfim, aí as pessoas começavam a se perder novamente, porque não tinham alguém, né, para falar qual era a vontade de Deus para eles. E essa história se passa neste período. Exatamente neste período, esta família, a família de Noemi, né, ela passa por uma grande tribulação. Nós vamos ler o primeiro capítulo. E o livro de Ruth, ele tem o nome de Ruth, né? Mas para mim, ao meu ver, o principal personagem, aliás, a personagem fundamental de toda essa história, aquela que preparou Ruth, aquela que gerou Ruth, foi Noemi. Se Noemi não tivesse uma sogra como Ruth, ela não teria vivido o que ela viveu. Ela não teria desfrutado do que ela desfrutou, ela não teria alcançado a posição que ela alcançou. Ela precisou de uma mulher na vida dela, uma mulher de Deus na vida dela. Então essa é uma história de amizade, é uma história, ela começa uma história trágica, uma história muito triste, de dor, de sofrimento, mas essa história ela se transforma numa história de glória, de bênção, e é exatamente o que Deus tem para nós. Não importa o que você está sofrendo, não importa o que você está passando, Deus sempre tem uma Noemi para colocar na sua vida, para te instruir, para te ajudar, para te fortalecer, para você alcançar vitórias na sua vida em nome de Jesus. E então nós vamos ler, eu quero ler com vocês, eu sei que a maioria já conhece essa história, mas quando eu estava lendo o livro de Ruth, e eu parei na Noemi, porque eu falei, meu Deus do céu, esta mulher, ela é a base desse livro. Se não fosse essa mulher, essa história não tinha acontecido. Lógico que Deus ia dar um jeito de fazer outra coisa, mas esta mulher é a base. E nós mulheres, queridas, nós temos um chamado de Deus maravilhoso. O primeiro é de gerar filhos, né? Nós temos esse dom que Deus nos deu, nós temos essa força que o Senhor nos deu. Deus te fez, Ele não te fez racional, Ele te fez emoção pura, te fez criativa, te fez colorida, te fez dar jeito para todas as coisas, né? Os homens são mais quadradinhos, as mulheres não, elas sempre dão um jeito, elas arrumam alguma coisa para o final ser bom, para dar tudo certo. E não foi diferente aqui nessa história. Então vamos ler lá em Ruth capítulo 1. Eu vou dividir esse livro em 3 partes. Hoje nós vamos falar de Noemi, semana que vem nós vamos falar de Orfa, que é uma das noras, depois nós vamos finalizar com Ruth. Então nós vamos começar com a base desse livro, né? Ruth capítulo 1 diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar de onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto.
E lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo para que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Uau! Que história, gente! Uma mulher que o seu nome significa agradável, amável, né? Alegria. Noemi era a pessoa, e o nome fala muito sobre a pessoa de Noemi. E ela era uma mulher, como ela disse aqui, eu era ditosa, eu era uma mulher rica, eu saí da minha terra farta e agora estou voltando vazia, né? Noemi, ela tinha tudo na sua terra, em Belém de Judá. Belém, querida, significa casa do pão. Ela estava ali na casa do Senhor. Ela estava ali aonde Deus queria que eles estivessem. Deus separou aquele povo, Deus separou aquelas pessoas para que elas fossem exemplo para as outras nações. Porque o propósito de Deus, minha amada, não é alcançar você, ele não é fazer o clubinho dos santos e ficar só ali você se dando bem e o resto se dando mal. Não, ele separou o povo para ser exemplo para os outros, assim como você que é salvo em Cristo Jesus, a sua vida tem que ser exemplo para os outros. Você tem que brilhar como luz nessa terra, você tem que salgar a vida das pessoas, dar sabor, você tem que fazer a diferença por onde você for. Come uma comida sem sal e uma comida com salzinho. Tudo melhora, tudo fica mais gostoso, né? Então a tua presença, quando você chega, você tem que causar esse impacto. As pessoas têm que amar ficar ao seu lado. Elas têm que desejar ficar ao seu lado. Ah, esse ambiente tá ruim. Ai, vamos chamar a Luísa para salgar um pouco aqui, para ficar mais gostoso, né? Que a alegria da Luísa contagia. Enfim, você tem que ser assim, minha amada. Nós fomos chamadas e Ruth era assim. Desculpa, Noemi era assim. Noemi era uma mulher agradável, uma mulher alegre, uma mulher cheia de luz, cheia de paz. E por onde ela ia, ela transbordava isso. Eu fiquei, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus do céu, que declaração de amor que Ruth fez por essa sogra. A relação de sogra e nora é uma relação tão complicada. Mas eu vejo que é complicada não porque Deus fez assim de jeito nenhum. É complicado por nossa causa. Nós é que complicamos tudo. Primeiro que a mãe, que quando tem filho, acha que vai cuidar do filho o resto da vida até ele morrer. Que vai se meter na vida do filho, que vai dar ordem para ele, que vai dizer o que ele tem que fazer, com quem que ele tem que casar. E se não casar com aquela que agradou, ai meu Deus, vai perseguir a moça até o fim. Quando entra uma terceira neste relacionamento, né? Para a mãe, às vezes, né, para a mulher que não é bem resolvida, meu Deus do céu, vira um inferno. Porque ela passa a perseguir a moça com ciúme,
começa a ter problemas, né? Quer mostrar para o filho que ela é melhor do que a mulher, que o filho não soube escolher, que a mulher não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, que ela que é a mãezona, que ela que sabe tudo, e ela começa a se meter na vida da nora, enfim, a gente ouve tanta coisa. E a nora também, quando a nora entra para uma família, ela já fica com medo da sogra que vai encontrar. E se começa a ter problema com a sogra, já começa a se fechar. E aí começa uma competição, né? Porque a menina, a moça, né? Ela quer o marido é dela, eles começaram uma família, é um novo lar. Mas tem uma sogra que vai lá e que se mete, que quer dar palpite, quer falar, então o relacionamento começa a ficar balançado. Isso não é para ser assim, queridos. Não é para ser assim. Quando eu sempre aconselho, e eu sempre tive isso, eu tive a minha mãe como exemplo. Então eu posso falar para vocês com a autoridade da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe tratava as noras melhor do que as filhas, né? Ela sempre dava prioridade para as noras. Porque minha mãe era muito sábia. Ela pensava, se eu tratar mal minhas noras, elas vão levar meus filhos embora, nunca mais vão vê-los, né? Então ela tratava bem os filhos. E a minha mãe sempre se colocava como uma senhora. Porque tem sogra que compete com nora. Compete até no modo de se vestir, em tudo, né? Tem mulheres hoje em dia que são mal resolvidas, que são senhoras já, mas que querem sair com um jovenzinho, querem ter uma vida de menina, né? E não é assim. A Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Você, por ser madura, né? Nós, por sermos maduros, agora eu já passei até da idade da maturidade, já estou na terceira, ô glória! Mas nós temos que ser referência, porque é assim que diz a palavra, para as mais jovens. Ensinar as mais jovens o caminho que elas têm que seguir. Então, quando a sogra assume essa postura de entender que ela é a mãe, que ela é a mais velha, ela tem que ensinar e não competir. Aí a nora vai se sentir mais confortável, né? Porque ela vai ver que ela tem uma segunda mãe, né? Lógico que nada nem ninguém substitui nossa mãe, né? Mas não tem coisa melhor do mundo que você saber que tem uma mulher que te ama como se fosse uma filha, né? Que cuida de você, que zela por você, né? Hoje eu tenho aqui minha consogra comigo, né? E eu sei que o meu filho, quando tá com ela, é super bem cuidado. Ela cuida dele como se fosse filho dela. E eu sei que ela sabe disso também. Quando a Aline tá comigo, é como se fosse minha filha. Ela quando tá comigo, não sempre, né? Então a gente descansa de saber que uma cuida do outro como se fosse o seu próprio filho. E não é para ter ciúme, né? Porque ciúme é uma coisa de insegurança. A pessoa que é ciumenta, que quer tudo só para ela, é uma pessoa insegura. Então, querido, se você é muito ciumenta, alguma coisa você precisa resolver dentro de você, né? Eu falo isso para todas, né? Porque a pessoa que tem muito ciúme, que tem medo de perder, que quer aquilo só para ela, que não deixa ninguém chegar perto, é uma pessoa insegura, que está precisando de uma aceitação. Então, é isso que você precisa resolver dentro de você. Você precisa buscar em Deus essa segurança. De que mesmo se você for abandonada, Deus vai cuidar de você. E esta é uma história que mostra exatamente isso. Essa família, Noemi, que foi abandonada literalmente, né? Ela perdeu tudo, queridos. Ela perdeu o marido, depois ela perdeu os 2 filhos. Porque saíram da onde? Do lugar que Deus tinha designado para eles estarem. Eles moravam na casa do pão. Mas um dia acabou o alimento, interessante, né? Acabou o alimento na casa do pão. Por que será? Porque o padeiro não estava mais lá. Interessante isso, né? O padeiro, eles tiraram o padeiro da padaria. Eles tiraram Deus do controle da vida deles. Então o próprio Deus não estava mais lá fabricando pão para eles. Não estava lá mais porque eles tiraram Deus da vida deles. Não tinha juiz, então eles faziam o que dava na cabeça deles. E acabou o pão. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de um crente quando passa por uma dificuldade? Vou buscar a Deus. Uma pessoa que realmente quer fiel ao Senhor, que anda com Deus, a primeira atitude que tem que ser antes de você ir para o médico, vai orar a Deus para Ele te dar o melhor médico. Antes de você tomar um remédio, Senhor, eu oro por esse remédio, eu abençoo, eu peço, Senhor, que o Senhor use esse remédio para me curar. Antes de você procurar um advogado, ore, busque a Deus, fala, Senhor, eu preciso de um advogado, que o Senhor me conduza o melhor.
Antes de você ir para um tribunal, que o Senhor usa o juiz, o promotor. Antes de você ir para uma entrevista de emprego, o Senhor conduza. Se essa porta não for do Senhor para mim, se for me causar problema, que o Senhor feche e abra uma melhor. Eu creio no Senhor. É assim que tem que ser uma mulher de Deus, querido. E a gente faz o contrário. Ontem eu estava falando com uma pessoa sobre a ansiedade dos dias que a gente vive. Todo mundo hoje é ansioso, é uma coisa absurda. Eu também às vezes sofro disso, porque você quer ver as coisas prontas, você quer resolver e tudo. E nessa nossa ansiedade a gente não ora, a gente não busca, a gente não faz o que tem que fazer, como servas de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, eles saíram, eles tiraram o padeiro lá da casa deles. O padeiro não tinha mais alimento, eles foram procurar alimento aonde? Numa terra que era amaldiçoada. Eles foram morar em Moabe. Moabe é fruto, né? O povo de Moabe foi fruto de um incesto, querido. Nós já falamos sobre as filhas de Ló, que dormiram com o próprio pai, tiveram relações com o pai e geraram filhos deles. Olha que loucura, como o ser humano é doido, né? Elas precisavam gerar filhos e não tinha mais ninguém, elas estavam sozinhas, pegaram o pai para gerar descendência. Então era uma geração, era um povo amaldiçoado. E eles foram para lá, para a terra de maldição, porque lá tinha comida, né? Querida, outra coisa que a gente aprende aqui, não é porque você está olhando o mundo ao redor, todo mundo rico, prosperando, que eles têm Deus na vida deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosperidade é fruto de trabalho, de honestidade, enfim. Tem até os que prosperam, né, que são ladrões, mas o fim deles a gente já sabe qual que é. Mas a gente não pode ficar comparando. A prosperidade é sinal de que Deus está comigo. Não. Prosperidade, eu falo riqueza, né? Tem muita gente que mora numa casinha simples, mas a casinha está limpinha, o pão está na mesa todo dia, as contas estão pagas e eles têm paz. Né? Eu já fui muita casinha humilde, bem humilde mesmo, mas você entra lá, é um lugar gostoso. É o lugar que eu ficaria ali, tudo limpinho, bonitinho, é uma paz que tem naquele lar, é as pessoas que se amam, que estão felizes e com pouco. E tem gente que mora em mansões e que estão tristes, vivem infelizes, vivem insatisfeitas, vivem querendo se comparar com os outros, querendo que o outro tenha. Meu Deus do céu. Então, queridos, isso não é sinal que Deus está com você. Porque onde não tem paz, não tem Deus. Então essa mulher vai para Moabe com o marido, porque o marido que mandava, então vamos embora. Pegou os filhos e lá, quando chega lá, o seu marido morre e logo depois, aí os seus filhos casam, né? Um casa com a Orfa, outro casa com a Ruth, que eram duas moabitas, né? E ali eles ficam, só que passa um tempo, os dois também morrem, porque o nome deles era doença e definhamento. Olha o nome que um pai e uma mãe dão para os filhos. Malom, que é doença e definhamento. Como é que vai vingar um filho desse? Né? Antes de dar o nome para o seu filho, pense bem, vai ver a origem, não é porque soa bonito, que é sabe? Veja um nome um nome que vai levar o teu filho para frente. E na palavra, queridos, na palavra de Deus, todos os nomes tinham simbologia, um significado, e é muito forte isso aqui. Então ela já era uma mulher que, coitada, ela disse, né? Eu vim ditosa, eu fui para lá farta e voltei vazia. Mas ela não era tão farta assim. Porque, em primeiro lugar, eles foram para um lugar errado. Em segundo lugar, os filhos dela também eram doentes. Então ela perdeu tudo ali. Ela ficou literalmente sozinha. Sozinha. Ela e as noras. Agora, aí que vem as coisas de Deus, né? Como Deus, ele transforma tudo. Então, o nome dela significava amável, agradável, suave e encantadora. Para uma nora chegar para a sogra e falar: onde você morreu, eu não vou. Quero nem saber, eu vou para onde você for. É porque Noemi fez jus ao nome dela. Noemi era uma mulher que ela era bem alimentada com esse pão celestial. O povo na época dela estava sem Deus, estava sem um líder que lesse a palavra para eles, porque Deus tinha dado uma ordem para Moisés para que o povo lesse a palavra para os seus filhos.
Porque é só através da palavra que nós ficamos firmes com o Senhor. E aquele povo não estava valendo mais. Cada um fazia o que bem queria, mas Noemi não. Ela tinha a palavra dela guardada no seu coração. Porque as suas atitudes mostravam que a palavra de Deus estava dentro dela. Tem muita gente que não é evangélico, mas é mais cristão do que muito evangélico. Tem muita gente que não carrega o nome de essa carga, né? Eu sou evangélico. Tem outra denominação cristã, mas tem muito mais caráter, posicionamento de uma pessoa de Deus do que muito evangélico. Isso não podia ser assim. E nós estamos aqui, o nosso propósito nesse culto é aprendermos a palavra de Deus. Vocês veem que às vezes eu não sou muito suave, eu fico falando, Deus vai te dar vitória aí de qualquer jeito. Não, você quer ter vitória? Aquilo que você planta, você colhe. Então vamos aprender a plantar certo. Vamos aprender a tirar as ervas daninhas da nossa vida que nos impedem de ter vitória. Você quer ter uma vida... A salvação você já tem em Cristo Jesus. Mas você precisa a cada dia alimentar essa salvação, conquistar essa vitória em Cristo, né? Então, ela era tão encantadora, tão maravilhosa, que quando ela falou para as noras, olha, volta para a casa de vocês, vai lá para o Deus de vocês, elas, não. Outro detalhe que eu achei interessante, Noemi não ficou enchendo a paciência da nora. Porque se você não for evangélica, você vai para o inferno. Se você não for para uma igreja, você não... Não, ela deixou as noras livres. Ela falou, volta para o Deus de vocês. Deus com D minúsculo. Olha que interessante. Ela foi totalmente desprendida. Então, e as noras abriram um berreiro ali. Diz que elas choravam alto. Abraçaram a sogra. Falaram, não, a gente não quer apartar de você. Imagina como essa mulher foi luz no meio daquele povo. O povo moabita, que era fruto de maldição, fruto de um incesto. Um povo, imagina como é que eles foram crescendo ali, né? Um povo que devia fazer coisas abomináveis, né? Sacrificar os seus filhos aos deuses mortos numa fornalha, queimadinhos vivos, as crianças. Um povo que praticava sexo até, né? Enfim, tem criança aqui. Então, queridos, eram coisas abomináveis que eles faziam, mas no meio daquela geração perversa, eles não deviam respeitar pai, mãe, deviam abusar dos filhos, enfim. Lembra de Jó e Ló? De Ló, lá quando os anjos queriam abusar? Lembra da última história que nós contamos também, né? Do pessoal que queria abusar da concubina do Levita e deram a concubina, enfim. Os povos daquela época eram assim. Agora, entra uma mulher suave, agradável, que respeitava e honrava o marido, que educava os seus filhos com amor. Meu Deus, você não quer sair desse lugar. Quando você entra numa casa que tem paz, você não quer ir embora, não é verdade? Quando você vai visitar alguém que você vê que o clima tá tenso, você quer sair correndo daquele lugar. Mas quando você entra num lugar que tem paz, que tem alegria, que tem harmonia, uma família, você olha e fala assim, eu quero isso pra mim, eu quero ficar aqui, né? Então as mulheres não quiseram ir, porque esta mulher... Ela era uma mulher cheia de Deus dentro dela. Mas é lógico que a gente passa por situações. Eu fico imaginando o luto dela, meu Deus do céu. Perder o marido e logo depois os filhos e ficar sozinha, uma senhora já, idosa. Meu Deus. Mas essa mulher, o que segurou essa mulher ali para ela ter vitória no final da vida dela, que a gente não leu o livro todo, mas eu vou contando aqui para vocês, porque depois Orfa e Ruth vão contar, né, o fim da história. Mas essa mulher, a postura dela, o posicionamento dela, ela não ficou ali falando, você tem que ir para a minha igreja, você tem que adorar meu Deus. Não, ela deixou as noras livres para escolherem o que elas queriam. Ela simplesmente foi aquilo que Deus queria que ela fosse. E as noras se apaixonaram por ela. Então, essa mulher me chamou muito a atenção. Falei, meu Deus do céu, quanta sabedoria, eu quero ser assim. E quando eu estudei sobre essa mulher, eu ainda era jovem, eu tinha lá meus 30 e poucos anos. Eu comecei a ler, eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Aí já comecei a orar pelos meus filhos. Comecei a orar pelas minhas noras. E comecei a falar, Senhor, eu quero assim, eu quero Ruth, eu quero Ruths, eu quero 4 Ruths comigo. Eu quero mulheres que sejam mulheres de Deus para abençoar meus filhos, mulheres fiéis. Porque nessa história a gente encontra uma história de amor, de fidelidade. E isso é tão precioso diante de Deus, queridas. Como é precioso
Deus fala no Salmo 100 ou 101, se eu não me engano, ele diz assim, que os olhos dele estão sobre os fiéis da terra. Estes vão andar com ele. Deus procura os fiéis, os leais, aqueles que não abrem mão. E a nossa fidelidade, a gente mostra para Deus através dos nossos relacionamentos aqui nessa terra. Não adianta nada você dizer que é fiel a Deus, manter a sua crença no Senhor, mas se você não é fiel ao seu marido, se você não é fiel às tuas amizades, se você não é fiel à tua igreja, aos teus pastores. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Problema a gente encontra em tudo quanto é lugar. Não existe semideus nessa terra, não existe vice-querubim. Ele pode ter a maior patente no mundo espiritual, mas ele tem problema igual você. Tem dor de cabeça, dor de barriga, ele fala abobrinha de vez em quando, porque a gente é humano. A gente vai fazer coisa errada, às vezes não sabe administrar, às vezes está administrando de um outro jeito que você achava que era melhor fazer assim, mas ele faz assado. Isso não importa. Um exemplo eu vou dar para vocês. Você que ama seu pai e sua mãe, né? Você vai deixar teu pai e tua mãe só porque eles pensam diferente de você? Você vai deixar de cuidar do teu pai e da tua mãe, de amar, respeitar, honrar, até na velhice, só porque eles pensam diferente de você? Quando eu era adolescente, eu fui meio rebeldinha, né? Uma época assim, rebelde, assim, não, mas eu, né, mentia pra minha mãe e meu pai poder sair, coisa de adolescente, né? Saía, eu ia pras baladas, e escondido, então pra mim isso era rebelião, porque eu fui criada na igreja, e então eu pensava diferente da minha mãe, achava minha mãe quadrada, minha mãe era crentona, né, pra minha cabeça adolescente, minha mãe só fala de igreja, só fala né, dos demônios, ela não gosta que eu me visto assim, então eu discordava com ela em muitas coisas, mas eu amava minha mãe, aí daquele que falasse mal dela pra mim, né, e no final da vida ela ficou comigo, né, ela quis ficar comigo, e eu cuidei dela até o último suspiro dela. Então, queridas, jamais eu iria abandonar minha mãe, porque ela é minha mãe. Deus gosta dos leais. Amém. Deus se agrada e Deus honra quem é leal. Os teus pastores são como pais para vocês. Então não importa se você discorda deles em uma coisa ou outra, mas eles são, como diz Hebreus, né? Eles são aqueles que velam pela alma de vocês. Então a fidelidade é o maior, não é dom, mas a fidelidade é a maior característica de uma pessoa, é aquilo que Deus se agrada demais. Deus fala que ele busca duas coisas nos homens. Adoradores, que adoram em espírito de verdade, e os fiéis dessa terra. Ele busca, ele procura. E quando ele acha, ele se deleita nele. Amém, queridos? Então, mas eu não vou falar de Ruth, porque Ruth foi essa mulher leal. Mas quem gerou Ruth foi Noemi. O seu posicionamento. Então, o que a gente aprende, né, com Noemi? Primeira coisa, o seu nome, né? Amável, agradável, suave, encantadora. Né? Isso reflete a sua vida e o seu futuro, o seu testemunho de vida. A atitude dela ganhou, né? As atitudes que ela teve ganharam as suas noras. E semana que vem nós vamos falar de Orfa. Orfa, ela amava, era apaixonada por Ruth, mas a sua família falou mais alto, o seu povo, o seu Deus falou mais alto. Ela amava Noemi, mas não amava o Deus de Noemi. Ruth não, ela amava Noemi por completo. Acima de tudo, o Deus de Noemi, porque ela fala, o seu Deus será o meu Deus. Então, Noemi, ela gerou a Ruth no mundo espiritual. E ela gerou Ruth como uma filha de Deus. Tanto é que Ruth é uma das progenitoras de Jesus. Você vê que na genealogia de Jesus só tem mulher torta. Que foi torta, mas que Deus endireitou. Tem uma ex-prostituta, agora entrou uma moabita, né? E Deus honrou, por quê? Por causa da lealdade. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Então, ela preparou Ruth, sem ela saber, só sendo o que ela era. Só pondo para fora aquilo que ela tinha dentro de si. Querido, o que você tem posto dentro para fora? O que você tem colocado para fora? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas que te cercam? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos, com as suas noras, com a sua sogra, né? Isso reflete o que tem dentro de você.
A Bíblia fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você tem sido pacificador ou aquela que entra na fofoca e fomenta e causa intriga, discórdia? Eu sempre falo aqui, né, que quando eu sempre aconselho, né, os filhos, as noras, enfim, a gente precisa ter paz na família, porque a família é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. O homem casa com a mulher e os dois são uma carne só, eles vão formar uma família nova, mas ainda existem os pais, os irmãos, existe a família, e a família tem que ser unida, tem que haver paz, tem que ser uma coisa agradável. Você imagina uma família que vive em pé de guerra, que vive brigando, implicando? Agora está na tua mão a mudança disso. Se a tua família está em pé de guerra, você vai ser a pacificadora. Você vai ser aquela que vai promover a paz e a harmonia no lar. Então, Noemi, ela foi essa mulher apaziguadora, essa mulher mentora. Noemi, ela foi a mentora de Ruth. Ela foi a mulher que, nós vamos falar disso mais tarde, a mulher que ensinou, que instruiu Ruth em tudo que ela tinha que fazer. Segunda coisa, ela não foi egoísta, mas ela demonstrou um amor incondicional. Essa mulher, quando você está na sua dor, a tendência é você ficar egoísta. Você só pensa na sua dor, no seu problema. Você acha que só você se vitimiza, né? Muitas vezes, quando a gente passa por uma situação bem puxada mesmo na nossa vida, a gente tem a mania de se vitimizar. Ai, porque você olha só pro teu problema, porque aquela dor, você se afundou naquilo. Eu perdi meu pai e minha mãe. Pra mim foi, meu Deus, dolorido demais, porque eu era muito apegada com eles. Foi uma dor horrível. Agora eu fico imaginando você perder filho, o marido, que é a tua segurança, né? E filho, que veio das tuas entranhas, que você gerou. Meu Deus do céu, que dor horrível que essa mulher passou. Mas o que eu acho lindo é que mesmo neste momento, ela não pensou só nela, ela não foi egoísta, porque ela falou para as suas noras, vão levar a vida de vocês têm que se casar de novo. Porque era o costume, né, quando morria o marido, ela tinha que casar com o irmão para gerar descendência para a família. Ela falou, mesmo se eu casar hoje, gerar um filho hoje, até ele crescer, não vai rolar. Vai lá, volta pro seu povo, vai ter seus filhos, porque Noemi sabia que uma mulher viúva naquela época não era nada. Ela tinha que voltar para sua casa e procurar na sua família alguém que fosse benevolente com ela e que cuidasse dela. Claro que ela devia ter família lá em Belém de Judá, mas o pessoal já devia estar bem velho também. Imagina a situação dessa mulher, gente. Então ela mostrou esse amor incondicional pelas suas noras. Então 1 Coríntios capítulo 13, do 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quando você vê a tua nora se dando mal porque brigou com o teu filho, você fala, bem feito, quem mandou? Né? Não pode ser esse sentimento. Quando você vê a sua sogra se dando mal porque, sei lá, falou mal de você e está colhendo o que ela fez, sei lá, você fala, sabia, tá vendo? Quem mandou tocar na mão ungida do Senhor? Né? Porque a gente tem mania, né, de querer se vingar, né? Mas olha, Noemi, ela teve amor por elas. O amor era uma coisa de dentro da Noemi. Ela não precisou provar nada para ninguém. Isso fluiu dela. Mesmo no momento de maior dor, de maior angústia, no momento da perda dela, ela soube pensar no outro. Ela soube pensar também na dor das noras, porque ela se colocou também no lugar daquelas meninas. Elas perderam os maridos delas. Não era só o filho da Noemi, mas era o marido delas. Então ela falou assim, vocês merecem ser felizes, vão atrás da felicidade de vocês. Eu vou voltar para a minha terra. Meu Deus do céu. Aqui diz também que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então essa mulher, ela tinha 3 coisas nela importantes. O que sobrou na vida de Noemi? A fé, a esperança e o amor. O amor, e tudo isso veio do amor. O amor que fez ela esperar, tudo suportar, tudo crer.
que ela voltou, ela não se matou ali. Ela podia ter falado para as noras, agora vocês vão cuidar de mim. Né? Agora você é um pezinho na vida de vocês. Onde vocês forem, eu vou também. Né? Não! Ela não quis ser peso. Sabe, queridas, é uma coisa que eu sempre oro, eu não quero ser peso para os meus filhos. Que o Senhor me cuide de mim, eu quero ficar bem velhinha, eu ver meus netinhos, mas não quero ser peso. Né? Ai, não posso sair porque tem minha mãe tá lá. Ai, não posso fazer isso porque minha mãe tá aqui. Ai, porque minha mãe. Não, a gente tem que pensar, porque quando você pensa no próximo, Deus cuida de você. Quando você ama verdadeiramente, Deus mostra o amor dele por você. Isso é tremendo. Então ela não reteve, ela deixou elas irem viver suas vidas, ela abriu mão da convivência e deixou elas livres para decidir o futuro delas. Então ela fala assim no versículo 8, né, de Ruth 1. Voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ela soube reconhecer. Tem muita sogra que briga com nora, mas não reconhece a bondade, o caráter. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem que parar de sair, a gente tem que sair dessa condição de vitimismo, achar que todo mundo está contra a gente, que as pessoas estão contra a gente. Não, que tudo gira em torno do nosso umbigo. Não, a gente tem que aprender a se colocar do lado do outro também. Se a nora é daquele jeito, alguma coisa está acontecendo com ela. Você tem que orar por ela e tentar entender, se colocar no lugar dela. Então, mesmo depois, né, quando Ruth acompanhou ela, porque eu vou só resumir o resto dessa história. Ruth ficou com ela. E depois Noemi foi instruindo Ruth a conquistar o seu resgatador. Porque as mulheres, elas precisavam de alguém que as resgatasse, que cuidasse delas, as viúvas principalmente. E tinha que ser um parente. Se não tivesse filhos, tinha que ser um parente da família. E elas encontraram Boaz. E Noemi, né, nós vamos falar disso nas próximas. Noemi, depois leia o livro de Ruth todinho, é um livro maravilhoso. Noemi foi instruindo Ruth em tudo que ela tinha que fazer. No maior momento de dor da vida dela, ela chegou lá, foi em busca de comida, falou para Ruth, que ela era mais novinha, mais forte, vai lá atrás dos segadores, vai lá e pega, porque tinha uma lei que Deus falava para o seu povo, que as pessoas, que os estrangeiros que estivessem ali no meio da cega, que eles podiam colher o que sobrasse. Eles iam colhendo e eu ia sobrando. Então eles iam pegando o que sobrava e a Ruth foi lá para se alimentar. Só que ali ela encontra Boaz, ele soube que ela veio com a sua sogra, cuidar da sua sogra, se compadeceu dela e falava para os empregados dele, deixa cair bastante espiga para elas pegarem, né? Então Deus cuidou das duas, mas Noemi foi fundamental na vida de Ruth. Ela foi dando instruções. Olha, quando chegar lá, você vai lá atrás, procura por esse povo assim. Olha, você pega as espigas assadas. Olha, você conheceu Boaz, ele é o teu resgatador, mas não se deita com ele ainda, né? Primeiro você se dá a conhecer, primeiro você conversa com ele, enfim, nós vamos ver isso a semana que vem. Mas ela foi instruindo Ruth, e Ruth obedeceu. E no final dessa história, que história maravilhosa, a Bíblia fala que Noemi teve um filho. O filho de Ruth foi o filho de Noemi, né? A descendência de Judá, a descendência, nós vamos ver isso mais pra frente. Mas a terceira coisa que a gente aprende com ela, né? Só para vocês anotarem aí, Ruth capítulo 3, versículo 1 disse assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Olha que coisa linda, como ela foi altruísta, como ela não foi egoísta. Ela ainda fala para Ruth que ela queria a felicidade da Ruth, não a dela. Tremendo isso, né, gente? Que mulher, que mulher. Por isso que ela se apaixonou. Quando a gente é egoísta, o que a gente colhe? Egoísmo. Mas quando a gente é altruísta, quando a gente pensa no próximo, a gente sempre vai ter colheita. Sempre. Pode crer nisso, queridas. Se você quer a tua família ao seu lado, comece a se doar por eles. Não fique exigindo que eles fiquem ali na tua cola. Porque é horrível isso. A pessoa cobrando. Você não veio aqui hoje. Não veio pedir a bênção. Não veio almoçar comigo. Você não veio jantar. É horrível. Mas quando você dá, quando você abençoa, quando você pensa mais neles que em você, eles vão estar sempre do teu lado. Terceira coisa, ela não manipulou suas noras para fazerem o bem somente para ela.
Ela poderia ter chorado, ter se feito de vítima, mas ela foi madura nas decisões dela. Mesmo sem saber, ela estava semeando. Mesmo sem saber. Porque às vezes a gente faz o bem porque está na gente, né? Quando você tem Jesus, você faz o bem. Mas mesmo sem saber, você está semeando. Uma hora a colheita vem. Lucas 6,38. Deem e ser-lhes-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Com a mesma medida que vocês medirem, vos medirão também. Então, queridos, dá que Deus vai te devolver. Esse versículo não é só para dízimos e ofertas. É para a sua vida. É a tua vida, são as tuas atitudes de mulher de Deus. Então ela não foi manipuladora, porque a manipuladora é egoísta, ela quer todo mundo ali ao seu redor. Ela se finge de boazinha para conseguir o que ela quer, né? Quarta coisa, ela não deixou que a amargura tomasse conta da sua vida. Versículo 19 diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Primeira coisa que a gente se revolta às vezes, né, com Deus, né? Puxa vida, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor levou meu marido? Por que o Senhor levou meus filhos? O que eu fiz para merecer isso? Não é? Quando a gente perde, né? Quando a gente passa por uma situação dessa. Meu Deus, lidar com morte, ninguém está preparado, ninguém nasceu para lidar com a morte. A gente não nasceu para morrer. Deus nos criou, nos formou para termos vida eterna. Isso foi uma consequência do nosso erro, da nossa rebelião contra Deus. E ela fala assim: o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, né, alegre e agradável. Eu não sou mais agradável, agora eu sou amarga. Eu estou amarga. O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Uma coisa ela está certa: tudo passa pelas mãos do Senhor. Nada na nossa vida acontece sem que Deus permita. Se Deus está permitindo você passar por uma situação, o teu posicionamento vai determinar o teu futuro. Se você agradecer ao Senhor até por esse momento de dor, Deus vai reverter essa dor em alegria. Vai transformar o seu choro, o seu pranto em alegria. Ele vai tirar suas vestes de luto e colocar vestes festivais. Basta você continuar crendo nele. Mas ela estava amarga. Deus me trouxe essa desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth a Moabita e chegaram a Belém no início da ceifa, da colheita da cevada. Apesar da sua dor, as palavras que ela liberou, ela seguiu em frente, rumo à sua bênção, com esperança de dias melhores. Ela podia ter ficado amarga lá em Moabe. Não. Você vê que Ruth, além do amor, ela tinha esperança e fé. E foi a esperança e a fé que levaram ela de volta para a casa do pão. Ela sabia onde tinha alimento. Ela voltou para a família dela. Ela foi corajosa, quinta coisa. Ela se dispôs a voltar sozinha para a sua terra. Uau! Ontem a gente estava falando do presidente, né? Meu Deus, esse homem é corajoso. Porque ele está lutando sozinho contra todo um sistema. E Deus está com ele. Porque Deus está com os corajosos. Sim. Sozinho lutando contra a corrupção. Sozinho lutando contra uma máquina que quer... Que secou as tetas, né? Como, desculpa aí a palavra, mas... Né, secou a mamata, né, de tanta gente. Eles estão revoltados, eles estão falando um monte de mentira, querem derrubar, mas o homem foi lá, tomou uma facada e continuou. Eu estava vendo uma entrevista dele, ele dizendo que tomou a facada e que ele não viu que era uma facada. Ele falou assim, como se fosse um soco bem forte. E ele falou, não, vambora, tá tudo bem. Queria prosseguir, né? Só que ele não sabia da facada. Depois que ele viu, né, que enfim, que o pessoal viu que era faca e tudo. Então, assim, um cara corajoso, que dá a cara a tapa. Por isso que Deus está honrando este homem. Verdade. Né? A gente vê o povo de Deus se unindo e querendo acabar com a corrupção. Eu vejo, queridas, o Brasil como um modelo para o mundo, sabe? Porque o mundo está debaixo desse espírito maligno, né?
enfim, o mundo todo está perdido, jaz no maligno, mas Deus, o avivamento está aqui no Brasil. E o avivamento vai começar com a política do Brasil. Amém. O povo está orando e o povo está vendo que está dando certo a oração. Os cristãos se uniram a favor da família, a favor de Deus mesmo. O primeiro presidente que eu vejo que fala que Deus está acima de tudo, meu Deus. Né? Então, o mundo vai ver um país que era corrompido, um país que era sujo, se transformar na primeira nação mundial. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, essa mulher foi corajosa, ela voltou uma senhora, idosa, viúva, sem filho, sem ninguém. Voltou sozinha, pegou estrada, pegou deserto. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Era o que Noemi tinha. Poder, porque ela tinha autoridade. Amor e moderação nas palavras. Amém, ousadia. Ousadia, querida, seja ousada. Não tenha medo de professar a tua fé no Senhor, no Todo-Poderoso. A Bíblia fala em Apocalipse 21, versículos 7 e 8, o vencedor herdará todas essas coisas. Antes ele fala de coisas maravilhosas que nós vamos herdar. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Ele começa com covarde. Primeira característica que Deus não gosta, de covarde, medroso, que volta para trás. Aquele que no meio da luta, na hora da prova, na hora do confronto, dá para trás. Aquele que nega ao Jesus e o poder dele. Então, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Covarde. Queridas, nós temos que ser corajosas. Sabe aquela coisa, você vai lá no parque de diversão, entra, vê aquela montanha russa, eu tenho medo, quer vencer seu medo? Vai lá em cima, deixa o carrinho te levar, se joga daquele jump lá, o medo vai embora na hora, né? Ou você desmaia ali, mas você vence o medo. Eu lembro de uma amiga que falou isso, eu precisava vencer meu medo, eu subi lá e fui. Eu também já fiz isso. Meu Deus do céu, quase que eu morri. Mas eu fui. Eu vou vencer esse medo, né? A gente foi eu fui com um monte de jovenzinha, né? E eu lá, vamos, pastora, vamos lá na montanha. E eu fui toda doidona, vambora. Meu Deus, na hora que o negócio começou, eu fechei o olho e fui. Ai, meu Deus. Quando parou no meio do caminho, assim, aí parou. Eu falei, ufa, abri o olho. E ela que estava do meu lado, ela ria. Ela ria da minha cara, era a pastora Pamela, ela é jovem, né? E ela ria, pode abrir o olho. Quando eu abri o olho, eu ainda estava lá em cima. Ai, não! E aí, zoom de novo. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, eu venci o medo. Né? É muito bom. Você quer vencer o medo? Se joga, entendeu? Às vezes a gente tem medo de falar, medo de se posicionar, medo de desagradar, medo de ofender. Fala da tua fé, professa, é lógico, com delicadeza, com moderação, né? Porque tem gente que é agressiva no modo de falar. Aí põe tudo a perder, né? Outra coisa, ela não se acomodou, ela não foi comodista com a sua dor. Ela foi em busca de um futuro melhor. Não se acomoda na sua dor, não se faça de vítima, querida. Vai atrás dos teus sonhos. A pessoa pode ter morrido, mas você tem a graça de continuar viva. Pensa nisso. Deus permitiu você continuar viva. Então, viva. Agrade a Deus com a tua vida. Aproveite, desfrute do bem que Ele te deu. Desfrute da bondade do Senhor. Olhe para os que estão ao seu redor. Para os amigos que você fez, para a família que Deus te deu. A tua vida não acabou porque morreu o marido, morreu os filhos. Você ainda tem vida. É difícil, mas seja corajosa. Vai que Deus está contigo. Amém. Ela foi sábia, ela instruiu Ruth, como eu estava dizendo, né? Então você lê no resto do livro, ela falando para ela, mostrando para Ruth o que ela devia fazer, aonde ela devia ir. Você como mulher, você como mulher madura, você é uma mulher que precisa ensinar, que precisa
aconselhar as mais novas, se coloque como uma mulher dessa. Tito capítulo 2, do 3 a 5. Olha o que diz a palavra sobre as mulheres mais velhas. E olha que naquela época idosa já era com 40 anos. Hoje eu me sinto uma jovem, né? Com 60 eu tô me sentindo uhul. Mas a idosa naquela época era mais cedo. Era só você ter filhos já começava a ficar idosa. Olha só, Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, né? Coisa mais feia. É uma mulher, uma senhora idosa bebendo, né? E falando besteira. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então Deus te deu essa responsabilidade. Eu estou falando aqui porque todas aqui são maduras, né? E você que está me assistindo também, se não for tão madura assim, vai aprendendo. E as novinhas, a olhar para as mais velhas com esse sentimento. Porque tem muita nora que compete com a sogra, que acha que a sogra tem a mesma idade delas. Então, noras, olhem para a sogra de vocês com maturidade. Elas têm muito mais vivência que você, elas tiveram uma vida antes de você, elas geraram o teu marido dentro da barriga delas por 9 meses, né? Enfim, elas têm muito mais experiência, muito mais bagagem. Então, as noras têm que respeitar as sogras por isso também. Tem que abençoar as sogras também, cuidar da sogra como se fosse mãe. O mundo está carente de mentores e Noemi foi a mentora de Ruth. A função das mulheres maduras é aconselhar as mais jovens e não competir com elas. E Noemi mostra através das suas atitudes que ela foi aperfeiçoada no amor e em amor. Como diz lá em 1 Coríntios, né, capítulo 13, Paulo diz assim no versículo 11... Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A maturidade faz isso em nós, a experiência. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Se ela não tivesse amado, se Noemi não tivesse amado as suas noras, ela não teria o final que ela teve. A sua fé a moveu a ir em busca dos dias melhores, cheia de esperança, apesar de estar com seu coração totalmente ferido. Totalmente cheio de dor, querido. É o que eu falo. Levanta, toma um banho, passa uma maquiagenzinha, se perfuma e vai à luta, minha filha. Vai à luta. Né? Acredita e vai. Não fica aí esperando, se fazendo de vítima, dependendo dos outros. Não. A tua felicidade não depende do teu filho, a tua felicidade não depende da sua nora, a tua felicidade não depende do seu marido, não depende da sua mãe, do seu pai. A sua felicidade depende única e exclusivamente de você. Eu estou falando de felicidade. Você quer ser plena, quer ser feliz? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Vai se resolver com Ele. Amém, Jesus. Seja feliz, opte por ser feliz. Amém, Jesus. Não fica aí se remoendo na sua dor, na sua tristeza. Ah, mas você não sabe o que é isso. Eu sei, não sei o que é perder um marido, mas assim, eu sei o que é perder pai, mãe. A gente já perdeu pessoas queridas. Dói. É horrível, mas a tua vida não acabou. Ruth 4 diz assim, agora eu vou ler o final dessa história maravilhosa. Então Boaz, a partir do versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Queridos, isso era um plano de Deus, porque Jesus precisava vir da tribo de Judá. Deus estava nesse negócio. Todo
o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas do Senhor, faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente com Efrata e faze-te o teu nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, de que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém, Jesus. Uau! Noemi tomou o menino, o pôs no seu regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Quem está assistindo a novela Reis, viu o Obed, o Ruivinho? Ele é o filho de Noemi, que é o avô de Davi, pai de Jessé, né? Agora a novela Reis vai contar toda essa história. Então, Noemi tomou o menino e tal. E aos vizinhos lhe deram o nome, que é o pai de Davi e tal. E aí fala das gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Nazon, gerou a Salmão. Lembra do Salmão? Que gerou a Boaz, Salmão marido da prostituta Raabe, que gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Queridas, não deixa que os teus problemas seguem a tua visão daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Não se afunde no seu problema, não se afunde na sua dor. Isso não é o fim, é o começo de um milagre que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A tua enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Amém. A tua perca não é o fim, é apenas o começo do que Deus tem para você. Quando você achar que tudo está perdido, que tudo tua volta ao contrário, prepare-se, porque você vai ver o mover de Deus na sua vida. Jeremias 29, 11. Eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. É isso que Deus tem para você. Que permaneça na tua vida a fé, a esperança e o amor. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. E é planos de paz e não de mal. Amém, Jesus. Então creia nisso. Está passando por uma luta, teve uma perda. Confia que o Senhor vai te fazer uma nova história. Amém. Jó 14, 7 diz que há esperança para a árvore, porque mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Amém. Pode estar tudo morto, acabado, mas olha o renovo que Deus trouxe para essa mulher. Vocês estão vendo por que a personagem principal é Noemi no livro de Ruth? Sim. Se não tivesse uma Noemi, não jamais teria uma Ruth. Ela foi uma mulher maravilhosa. Isaías 58. De 8 a 13 diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Às vezes a gente fica pensando, elocubrando: ai meu Deus, como é que vai ser agora? Ai, fica fazendo continha, mais 1 é 2, 2 vezes é 4, aí se eu for para ai, perdi, agora já era, agora não sei o que. Não! Confia, respira fundo. Fala: Senhor, aí ó o caos que está isso aqui. Mas ó, eu confio no Senhor. Eu não confio na situação, não confio nas pessoas, mas eu confio em... Meus olhos estão postos em Ti. Amém. Deus, eu fiz essa oração assim que eu me converti. Eu não confio nele, mas eu confio no Senhor.
E a obra que Deus fez. Deus faz, queridos. Deus sempre tem uma nova história. Amém. Ah, estou muito velha. Josué e Caleb entraram com 80 anos na terra prometida. E Deus renovou a força deles para homens de 40. Naquela época que não tinha plástica, não tinha botox, não tinha vitaminas, né? Nada. Os homens entraram na terra prometida com 80, com vigor de 40, gente. Deus vai fazer isso com a gente. Eu tenho certeza disso. Amém, Jesus. Deus é que manda a felicidade e as dificuldades. Aprendam isso. Anota aí, Eclesiastes 7, 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este, a adversidade, como aquele, a prosperidade. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Deus é que manda a dor, Deus é que manda a alegria, Deus é que manda todas as coisas, mas Ele manda a dor para os seus filhos com propósito. Propósito de amadurecer, propósito de crescer e de você ser bênção na vida de outros. Porque Deus não é um Deus egoísta. Ele te chamou para salvar os outros. Amém? Noemi vivia num tempo difícil, onde as pessoas estavam longe de Deus, mas ela guardou a palavra no seu coração e os mandamentos de Deus, e isso a fez viver melhor, e isso a fez conquistar. Então, querida, a palavra de Deus, ela está à sua disposição para te ensinar o melhor caminho. O último versículo que eu vou ler, Isaías 1, de 16 a 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Não existe pessoa que é ruim, que vai viver ruim o resto da vida. Não. Se a pessoa está disposta a aprender, ela vai aprender a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém. As coisas velhas passaram. Deixa a sua dor para trás. Viva o novo do Senhor. Amém. Querida, se eu disser para vocês como é a minha vida, a minha saúde, eu vou sentar e vou chorar. Eu tenho dor constante. Eu tenho artrose. Então, é uma doença, né? Então eu lido com ela todos os dias. Então dói, puxa aqui, eu puxo, estico, né? Vou fazer ginástica. Teve uma fase que eu não conseguia fazer isso com os braços, porque travou tudo aqui. Aí uma hora dói o joelho, outra hora não sei o quê. Mas eu tô aqui, ó, feliz. Vou caminhar, vou malhar, vou fazer minhas coisas. Por quê? Porque a vida continua. Amém. Não quero ser peso pra ninguém. Né? Tive gastrite, glória a Deus pela vida da Mara, que me indicou a couve, que foi um milagre na minha vida. Parei até de tomar remédio. Tomar suco de couve de manhã. Viu? Sim. Maravilhoso. Curou minha gastrite. E olha, gente, a gente tem que se cuidar. A vida continua. É verdade. Tá enferma, tá passando por uma dificuldade, dê glória a Deus. Né? Então, eu tenho as coisas, consequência de uma senhora de 60 anos. É artrose, é gastrite, aquelas coisas todas. Mas a gente se cuida. A gente tem que cuidar no templo que é o Espírito Santo. As ites. E tem que estar com um sorriso no rosto sempre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você ficar com a cara, aí com aquela cara emburrada, meu Deus, aí vai vir os urubu tudo em cima. Né? Sai dessa, vamos ser felizes. Você tem que aprender. Você tem que aprender a mudar a sua vida. Está na tua mão. Amém, queridas? E Deus vai te ajudar. Se você for fiel a Ele, fiel às tuas amizades, fiel à tua igreja, fiel aos teus pastores, fiel ao teu casamento, Deus, Ele vai se agradar. E vai te abençoar. Amém?